Olá, doutores! Prazer em estar com vocês aqui em mais um programa Prova Final na nossa TV Justiça, dando aqui mais um tema de direito do trabalho, mais um tema de direito hoje processual do trabalho, onde nós vamos falar sobre um tema bastante corriqueiro também no exame de ordem. Agora, a partir desse momento, na primeira fase, no primeiro bloco do nosso programa, nós vamos trazer um tema bastante importante. Um tema que eu costumo dizer que é o tema que acaba caracterizando a efetividade da sentença no processo do trabalho. Portanto, hoje, o nosso tema do dia corresponde à fase de execução no processo do trabalho. A fase de execução no processo do trabalho é o nosso tema do dia hoje, gente. A fase de execução, que no processo do trabalho tem todas as suas peculiaridades, todas as suas características, e é sobre ela que a gente passa a falar a partir de agora. Gente, no processo do trabalho, a fase de execução, ela efetivamente pode ser iniciada de ofício pelo juiz. Na verdade, diferente do que acontece em outros ramos do direito, no processo do trabalho, o juiz de ofício pode sim iniciar a execução. E ele pode iniciar a execução de ofício, e quando inicia a execução de ofício, ele inicia com um despacho, onde nesse despacho ele fala: exequente, que era o reclamante no processo de conhecimento, exequente, me fale, providencie, apresente os seus cálculos. Opa, André, peraí. Apresente seus cálculos? Como é que é isso? Eu vou explicar. É que, na verdade, a sentença trabalhista ela é uma sentença ilíquida. A sentença trabalhista, gente, ela não impõe valores. O juiz vem lá e descreve assim: condena o reclamado a pagar ao reclamante 2 horas extras de segunda a sexta-feira, de setembro de 2004 a março de 2008. Ponto. Ele nunca fala no importe de 20 mil reais, 30 mil reais. Ele dá os parâmetros para que as partes extraiam o quanto deve ser caracterizado. Portanto, quando ele dá esse despacho para o exequente, ele está falando: exequente, de acordo com a sentença que você ganhou, me fala o quanto você deve receber. E o exequente, então, vem destacando o quanto deve receber. Olha, excelência, de acordo com essa sentença, eu devo receber 50 mil reais. Obviamente, ele precisa se fazer valer do princípio do contraditório. E, portanto, ele é obrigado a dar outro despacho. Neste caso, fala o executado. Executado, conteste, impugne os cálculos do exequente. O executado, portanto, doutores, ele contesta, ele impugna os cálculos do exequente. É importante lembrar uma coisa: cálculo se contrapõe com cálculo. Cálculo não se contrapõe exclusivamente com argumentação, não. Cálculo se contrapõe com cálculo, ou seja, e eu vejo muito isso na prática, hein? Nas rotinas trabalhistas isso acontece muito. Exequente apresenta os seus cálculos, o juiz dá o despacho intimando o executado para contrapô-los, efetivamente para contestá-los, e aí o executado vem lá e fala assim: não, de acordo com o baixo salário do exequente, bem como as poucas horas extras sentenciadas e o curto período de tempo, não há que se falar efetivamente em cálculos tão valorados como ele colocou, pelo que eles devem ser revistos. E se o juiz verifica que isso aconteceu, homologa direto os cálculos do exequente, porque ele entende que não houve impugnação. Ou seja, excelência, esse cálculo do exequente está errado porque esse cálculo do executado está certo. Cálculo se contrapõe com cálculo. Juiz verificando que existe muita animosidade, muita diferença entre os cálculos, o que o juiz pode fazer? Normalmente faz: nomeia perito. Nomeia o seu perito contador. E cuidado, alguns livros trazem que neste ato, a pergunta que é feita ao perito do juízo é: senhor perito, me descreva quem tem razão. Me desculpem esses autores, não estou querendo ser indelicado, mas aí, na minha opinião, não é nem questão de entendimento. Isso está errado. Doutores, se o juiz pergunta ao perito quem tem razão, vocês concordam comigo que ele estaria vinculando o laudo pericial a um dos dois cálculos? Ora, claro que sim. E o perito é livre. O laudo pericial pode falar o que ele quiser. É bem verdade que o laudo pericial pode vir lá e pode falar: assiste razão exequente, deve 40 mil reais.
Ou assiste razão executado, deve R$10.000. Mas pode também falar, não assiste razão a ninguém, deve R$30.000. É claro que o perito não tem uma instituição filantrópica, não tem uma associação beneficente, portanto o perito precisa receber. E o perito vive através dos seus honorários periciais. Quem paga? Uma das partes. Qual? Quem perde. E André, mas espera aí. Nesse caso, você deu um exemplo aí que o exequente apresentou 40. O executado apresentou 10. O perito veio e falou, deve 30. Ambos perderam. Nesse caso, paga quem fica mais longe, os honorários periciais. 40 é mais próximo de 30 do que 10. Portanto, é o reclamado, o executado nesse ato que paga os honorários periciais. Mas, doutores, aqui tem uma coisa importante. Cálculos tornados líquidos. Vem a CLT no artigo 879, que é o artigo onde fala sobre este procedimento inicial da execução, que é o procedimento de liquidação de sentença, e fala, o juiz pode abrir vista às partes. O juiz pode abrir vista às partes. Portanto, doutores, se o juiz quiser, ele pode abrir vista às partes, para que as partes se manifestem acerca do laudo pericial. Mas, não importa, juiz abrindo vista ou não, as partes se manifestando ou não sobre esse laudo pericial, aqui vem a palavrinha-chave da execução. O juiz homologa os cálculos. Homologa os cálculos que julga devido. Eu, particularmente, considero este ato de homologação que a CLT equivocadamente, eu vou me justificar, equivocadamente chama de sentença de liquidação, eu acho que este é efetivamente o início da execução. Ué, André, o início da execução não é lá atrás, quando o juiz dá aquele despacho falando para o exequente apresentar os cálculos? Eu particularmente entendo que não. Aquele é o início do procedimento de liquidação de sentença. Doutores, todos nós sabemos que para que se execute alguma coisa é necessário executar algo líquido e certo. Ele era certo, mas até então não era líquido. Ele só se tornou líquido com a sentença de liquidação. Portanto, para mim, a execução efetiva ela começa daqui. Ela começa com a sentença de liquidação, com a homologação dos cálculos. E para a OAB? Para a OAB não. Para a OAB não interessa isso que eu falei. Para a OAB começa lá em cima, começa com o despacho do juiz para o exequente apresentar os cálculos mesmo. Pô, André, mas não foge não. Não foge não. Por que você estava falando aí que é errado a CLT chamar esse ato do juiz que homologa os cálculos de sentença de liquidação? Doutores, porque isso não é sentença. Tem natureza jurídica de sentença nem aqui nem na China. Isso não é sentença, doutores, pelo amor de Deus. Gente, tanto não é sentença que não cabe recurso. Então não tem natureza jurídica de sentença, isso de jeito nenhum. Tanto é verdade que se o exequente não concorda com os cálculos homologados nesta sentença de liquidação, ele, exequente, deve manifestar o seu inconformismo através da sua impugnação. Se o executado não concorda com esta sentença de liquidação, só cabe ao executado embargos à execução. Doutores, tanto a impugnação à sentença de liquidação como os embargos à execução, eles estão regulados pelo artigo 884 da CLT e ambos têm prazo de 5 dias. Ambos têm prazo de 5 dias para caracterização sua. Ambos têm prazo de 5 dias. André, precisa fazer alguma coisa para embargar a execução? Garantir o juízo ou ter os seus bens penhorados. O executado só pode se fazer valer dos embargos à execução se ele garantir o juízo ou se ele tiver os seus bens penhorados. Agora, doutores, depois desse ato, acontece algo absolutamente corriqueiro, cada vez mais corriqueiro na Justiça do Trabalho. Eu diria a vocês que a ânsia na satisfação do crédito do exequente, ela tem suplementado alguns pontos que eu particularmente fico receoso em